Eu já contei para vocês que eu tô aqui na Europa. E justamente porque eu tô aqui, eu conheci vários brasileiros que moram na Europa e que estão todos com uma preocupação parecida. Justamente por causa do meu trabalho, a gente começou a discutir essa questão de educar sobre valores para as crianças. E uma dúvida muito comum surgiu. Eu sou brasileiro, ralei um monte ao longo da minha vida, sei o tanto que eu batalhei para morar aqui hoje, foi uma escolha profissional que eu fiz e estou aqui. Mas as pessoas que ficaram no Brasil olham diferente para essa coisa de morar na Europa e acham isso tudo muito chique. E eu fico preocupado de passar para o meu filho, de conseguir transferir para o meu filho os valores importantes de humildade e de o quanto significa estar aqui. Eu, por exemplo, eles comentam, né? Eu acho tudo tão lindo, os meus olhos, eu fico batalhando para nunca me acostumar com essas paisagens tão bonitas, para nunca achar que estar aqui é normal, porque eu sei o quanto isso foi difícil de conseguir. E eu tenho a dificuldade de várias famílias como é que eu faço para o meu filho que nasceu aqui ou que veio muito pequenininho para cá conseguir também ter esses valores, também ter essa percepção. E aí no Brasil mesmo também é uma dúvida comum de pessoas que cresceram muito na vida, que tiveram uma condição mais humilde, mas que trabalharam muito e que conquistaram coisas e que têm vontade de oferecer coisas interessantes para os filhos, oportunidades boas, mas que querem que eles tenham essa percepção de o quanto é importante você valorizar tudo isso e continuar sendo humilde e percebendo o quanto isso não os torna, ou quanto o lugar onde mora, por exemplo, nesse caso das famílias que estão aqui, não os torna diferente de outras pessoas, não os torna melhores do que outras pessoas. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Desde quando a criança nasce, até mais ou menos os 6 ou 7 anos de idade, o cérebro dela funciona de uma maneira muito diferente do cérebro de um adulto. O cérebro da criança funciona como uma esponja, ela absorve muitas coisas ao seu redor sem nenhum esforço. O tempo todo, continuamente e consistentemente. Tem várias teorias que falam sobre essa questão. Tem uma, por exemplo, da Maria Montessori que fala sobre mente absorvente. Tem outra muito mais famosa que é a do Vygotsky, que fala que a interação com o meio é essencial para o desenvolvimento de uma criança, que é sempre a interação com o meio que vai fazer com que ele se desenvolva e consiga atingir outras etapas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque especialmente nesse caso, a questão do exemplo é muito, muito importante. Em breve eu pretendo falar para vocês um pouquinho de quais são as formas que diferentes crianças aprendem, que também é muito parecida com a dos adultos, mas tem algumas diferenças. Então, cada criança, dependendo da sua característica, vai ter alguma abordagem melhor para você falar com ela sobre vários assuntos, mas claro que o tema aqui é educação financeira. Então, para você ter abordagens mais efetivas, vou te ajudar nisso. Mas hoje a gente está falando então de valores. E nesse caso, especialmente quando a criança é muito pequena, como eu acabei de dizer, os exemplos são muito, muito importantes. Não adianta nada, por exemplo, você falar para o seu filho que todas as pessoas são iguais, que ninguém é melhor do que ninguém, se você encontra uma outra pessoa e a trata mal pelo trabalho que ela tem ou pela condição que ela apresenta para você. Não adianta você dizer para o seu filho que todas as pessoas merecem respeito se você não consegue, se você encontra alguém e chega em casa e fala para o seu cônjuge ou encontra uma amiga e comenta com ela: ai, aquele presente, nossa, que ridículo, como pode dar um presente daquele? Nossa, deve ter custado o quê? R$2. E então o que você está mostrando para o seu filho aí que a gente acabou de dizer que é uma esponjinha? Que não importa o gesto, que não importa a intenção da pessoa, que não importa o trabalho, o esforço dela que teve, que pensou em você e comprou um presente, e que o que importa é o valor do presente. Se você recebe, por exemplo, vamos pensar uma carta, um bilhete, e você não dá um valor para aquele gesto,
prefere muito mais alguma coisa que tenha valor financeiro. Tudo isso são exemplos que você vai dar para as pessoas. Aqui na Europa, até porque esse é o exemplo que eu estou dando, né, que surgiu o tema de hoje. Eu conheci famílias que descem até o subsolo do metrô para comprar o bilhete do bondinho e em vez de comprar o bilhete direto dentro do bondinho por causa de mais ou menos 20 centavos. Poxa, para uma criança aquilo ali vai dizer, porque a criança vai perguntar por que a gente está comprando lá e não está comprando aqui? Ué, porque é mais barato. E a gente está pensando aí, não adianta você pensar com a sua cabeça de Brasil, não, que 20 centavos não representa nada. 20 centavos de euro representa bastante, não adianta a cabeça de inflação do Brasil aí, não vai te dar a noção de o quanto isso é importante. A questão é, para que eu vou gastar se eu estou caminhando 10 metros, tem escada rolante, não preciso nem me esforçar para descer, sabe? Para que eu vou fazer esse gasto se eu posso ter uma economia? E esse tipo de situação vai acabar falando para o seu filho que não precisa desperdiçar, que você pode economizar, que você pode comparar preço para duas coisas que são semelhantes. E isso tudo vai sim dar muito recado para o seu filho, vai dar uma educação financeira interessante para ele. E especialmente se ele for muito pequeno, aí que não chegou nas etapas maiores de entender mais sobre poupar e encontrar formas de ter receitas variadas e alternativas. Se esse exemplo não é suficiente, tem outros e tem muitos outros. A minha irmã, por exemplo, não é nada consumista. Ela gosta de comprar poucas coisas e coisas de qualidade que durem. E daí, esses dias eu comentei com ela, falei, nossa, como você é boa nisso, porque você mora aqui num lugar que tenha bastante estímulo ao consumo e você não se importa. Daí ela fala, mas eu não preciso. Eu olho para o meu armário e não vejo nada que eu preciso. Tudo que eu for comprar vai ser supérfluo, vai ser coisa adicional e o meu armário já está bom, já está cheio, eu não sinto necessidade de outras coisas. E então eu fico pensando que esse valor ela também vai transmitir ao filho dela, mesmo não sendo uma lição de finanças propriamente dita, é uma escolha de consumo que faz toda a diferença. Ela herdou, por exemplo, muitas roupas para o filho dela que eram emprestadas. Isso também você pode falar para o seu filho. Ah, eu não preferi não comprar. Por exemplo, o meu filho, a gente vai esquiar amanhã. E aí eu falei para ele, filho, eu não vou comprar uma roupa para você de neve ou alugar, sendo que a gente pode pedir emprestado. Vamos ver se alguém tem para nos emprestar, que daí a gente economiza um bom dinheiro, a gente pode usar em outras coisas. E só, é uma coisa muito simples, mas eu já estou mostrando para ele que não é porque a gente teve condição de fazer essa viagem, que a gente tem a sorte de não precisar pagar a hospedagem aqui e tudo mais, que eu vou ficar gastando à toa. Se eu tenho a possibilidade de economizar, por que eu não vou escolher esse caminho? Agora, como eu vinha dizendo, não adianta nada eu fazer tudo isso e falar para o meu filho que a gente tem que respeitar as pessoas igualmente, ou especialmente essas que moram aqui na Europa, né? Não é que nem eu que só estou fazendo uma viagem, e tratar uma pessoa diferente porque ela não tem carro, ou porque ela tem um carro muito velho, e inclusive porque aqui na Europa a maioria das pessoas não tem carro. Então, talvez esse nem seja o melhor exemplo, mas vamos pensar você aí no Brasil, tem muita gente que fala isso, né? Olha o carro daquela pessoa, nossa, e ficar tratando ou valorizando ou admirando a pessoa porque ela tem um carro melhor. E não adianta nada você querer dar exemplos para o seu filho se você tem um comportamento desse. Então, é por isso que eu gosto muito de um livro que ele é muito, muito mais profundo do que esse exemplo que eu vou dar, mas ele ajuda a gente a ter uma noção aí do que eu estou dizendo. Ele se chama A Maternidade é o Encontro com a Própria Sombra. Porque não adianta você querer representar e falar coisas para o seu filho ou querer que ele tenha valores se você, ali na sua sombra, tem um comportamento que não condiz com o que você está querendo transmitir para ele. Então, nesse caso, sim, é muito importante que você pense no seu exemplo. Esses dias eu compartilhei uma frase no Instagram que falava o seguinte: você não precisa ser um grande investidor para ser um bom educador financeiro. E é verdade, você não precisa entender nada de LCI, LCA, CDB. Claro que é muito melhor se você entender, mas assim, você não precisa para conseguir passar para o seu filho bons valores de educação financeira, fazer com que ele seja uma pessoa inteligente financeiramente. Mas, nesse caso, precisa sim, se você quiser ensinar valores, precisa sim rever
o seu comportamento, o seu exemplo, porque o seu exemplo vai ensinar muito mais valores para o seu filho do que qualquer coisa que você diga, ou que você fale para ele ler, ou que você fale para ele ouvir. Mas então é isso, gente. Falta bem pouquinho aí, poucos dias para o Natal. Pensa bem no que você vai dar de presente para o seu filho, no quanto isso vai comprometer o seu orçamento. Pensa no exemplo que você quer dar para ele. Por que você está dando algum presente para chamar muita atenção? É o que você quer com isso? O que ele quer com isso? Tenta pensar no que você vai explicar para ele com exemplo e não só falando. E se você quiser me dar um presentão de Natal e quiser se dar um presentão de Natal ou dar outro presente mais importante do que aquele material que você está pensando para o seu filho, se inscreve aqui no canal, vai, tem um botãozinho ali, inscreva-se, vai lá, me dá esse presente e dá esse presente para você. Eu espero vocês. Um beijo bem grande e ótimas festas. Beijo, tchau!